Olá! Nós estamos chegando ao nosso terceiro vídeo falando sobre relacionamentos. Um assunto que para mim é super interessante. Eu quero agradecer aos comentários, às perguntas em todos os vídeos. Eles são muito importantes para nós, tá, gente? E eu quero começar com uma pergunta que me intrigou durante a confecção desses 3 vídeos. E a pergunta era: quem ama, trai? Bem, eu acredito, gente, que quem tem amor próprio não está colocando a sua atenção nisso, tá? Eu acredito muito no que nós estamos falando aqui nesse conjunto de vídeos, que o outro está fora da equação e que o outro é como ele pode ser, não como eu quero que ele seja. A partir disso, eu passo a me concentrar naquilo que é importante para mim. Porque se eu fico muito preocupada, se ele vai me trair, se ele me ama, eu deixo de curtir o momento. E eu deixo de colocar minha atenção no que realmente é importante, que é uma relação bacana, de qualidade, com os meus critérios de satisfação. Então, esse, por exemplo, é o tipo de pergunta que nós acreditamos que não é de qualidade. O que eu quero falar para vocês hoje é justamente sobre a nossa habilidade de nos fazer perguntas de qualidade. Tá? Como, por exemplo, passamos por um momento de traição. Vamos supor, como eu, gente, eu vim ao Movimento Perfeito exatamente assim. Num momento onde eu me senti muito traída de um relacionamento, tá? E eu aprendi com o Movimento Perfeito, ao invés de eu ficar me questionando por que isso está acontecendo comigo, meu Deus, o que eu fiz de errado para que isso acontecesse comigo? Será que essa pessoa me amava? Será que não me amava? Por que ele me traiu? Eu aprendi que se eu fizer perguntas de qualidade, eu posso evoluir, eu posso me superar. Então, por exemplo, eu comecei a me questionar: quem eu desejo expressar ser diante dessa experiência? Por exemplo, dessa experiência de traição. Quem eu desejo expressar ser? Eu quero me vitimar? Eu quero me sentir refém dessa situação? Porque muitas vezes a gente se coloca nessa posição de vítima da situação. E conforme aqui a nossa tabela vibracional, nós acabamos nos posicionando em níveis muito baixos. Às vezes na culpa, no medo, na raiva, às vezes na apatia, porque não acredito que as coisas possam mudar. Você que está vendo isso pela primeira vez é uma das nossas ferramentas de trabalho. Nela, você pode notar que existe uma graduação. Essa graduação nos mostra que processo de vida que nós estamos colocando em andamento. E se eu me pergunto de uma forma inadequada, me coloco numa posição de vítima. Nós, do Movimento Perfeito, aprendemos a fazer perguntas de qualidade, que é como essa que eu falei para vocês. Quem eu desejo expressar ser nessa situação? Não é? Eu, diante daquela situação da traição, comecei a me questionar. Eu quero ser, sim, uma pessoa que está disposta a evoluir. Uma pessoa que está disposta a experimentar uma relação de qualidade. Uma pessoa determinada, uma pessoa focada. E não uma pessoa que está se sentindo triste, apática ou vítima da ação de um outro. Porque eu aprendi a tirar o outro da equação e aprendi que o outro é como ele pode ser e não como eu quero que ele seja. Desta maneira, eu aprendi a me posicionar acima de 200 de calibragem, que é a nível de coragem. Ela estava aqui de ponta cabeça, mas é aqui a nível de coragem para cima. Eu aprendi a me posicionar vibracionalmente num processo que nós chamamos processo de poder, a partir de colocar o meu cérebro na direção do que eu quero, com respostas hábeis àquela situação que eu estava passando. Porque no Movimento Perfeito nós aprendemos a nos mover diante de todas as situações sem nos trancar a elas. Nós aprendemos a nos posicionar de forma evolutiva e não de uma forma depreciativa. Esse é todo o trabalho do Movimento Perfeito. E eu quero agora
falar com a Laura para que ela mostre para vocês a respeito do programa que nós fizemos, e especialmente para vocês que está aí querendo realmente revolucionar os seus relacionamentos. Principalmente você que, como eu, aqui na faixa dos 40 e tal, e começa a se questionar, será que eu consigo ainda formar família como eu atendi recentemente algumas clientes aqui no consultório? Será que ainda dá tempo para mim? Será que eu ainda tenho idade para isso? Gente, essas perguntas efetivamente não são de qualidade. A pergunta é: quem você deseja expressar ser diante das situações que você está passando agora? Um vencedor ou um perdedor? Eu diariamente me faço essa questão. E eu tenho vencido os meus perdedores, porque os meus perdedores existem, os seus também. Porque eles nos questionam, será que vai dar certo? Será que eu vou chegar lá? Será que isso é para mim? Eles nos questionam, eu vejo isso em atendimento, né? Então, quem você deseja expressar ser? Vencedor ou perdedor? Porque eles estão aí e eles precisam ser exercitados. Você precisa exercitar o seu vencedor. Laura, o que você tem pra gente hoje? Olá, Kelly. Oi, pessoal. Bom, vou dar início então respondendo duas perguntas. A primeira delas é a da Edilúcia. A Edilúcia diz assim: nas DRs, discussões de relacionamento, falamos muito mais do que não queremos do que o que queremos. E isso só traz desgaste para a relação. Por outro lado, não é tão fácil desenvolver o hábito de olhar para o melhor do outro ou até mesmo o melhor de nós mesmos, pois a impressão que dá às vezes é que estamos tapando o sol com a peneira. Como deixar de lado essa sensação? Bom, primeira coisa, Edilúcia, tu tem toda a razão nessa questão do hábito. Nós não temos o hábito de olhar aquilo que já existe de bom. A gente tem o hábito de olhar o que está faltando, o que não está tão bom, né? O que está faltando na gente, o que está faltando no outro, o que está faltando na relação, o que está faltando no país. Pouco a gente olha para aquilo que já existe. E a gente tem que educar o nosso olhar para as potencialidades, para a abundância. Então, o que já é bom em mim? O que já é bom no outro? O que já está bom no país? Porque quando a gente começa a olhar o que existe, a gente começa a se sentir bem. E aí a gente tem chance de aprimorar. Porque claro que existem características que a gente gostaria de ter e não tem, coisas que a gente quer mudar, né? Então, por exemplo, eu quero me tornar uma pessoa mais organizada, né? Essa característica não é assim natural minha. Ok. Mas eu não vou ficar dizendo, olha, eu não sou organizada, e veja bem como eu não estou sendo organizada e apontando todas as vezes que eu não sou organizada. Sabe, eu vou olhar para aquilo que já existe de bom em mim e vou me entusiasmar, inclusive, para melhorar. E talvez, então, conseguir ser mais organizada. Outra coisa também, quando a gente quer ver uma mudança, né? Quando a gente quer aprimorar algo, por exemplo, né? Então eu quero me tornar uma pessoa mais organizada. Quais são os benefícios que eu ganho? Como é que eu vou me sentir se eu me tornar mais organizada? Eu vou ter mais tempo para mim. Vou me sentir realizada, sabe? Dona do meu corpo para poder mudar o que precisa ser mudado em mim. Olha para isso, olha para aquilo que tu ganha. Ninguém gosta de ser criticado, né? Você alguma vez já escutou uma crítica e ficou super animado para então fazer uma mudança? Ou foi o contrário, né? Alguém falou algo de bom em você e você se estimulou para ser ainda melhor. Então, é a partir de uma visão diferente, de um olhar diferente, que a gente tem chance de mudar, de evoluir, de se transformar. A Rosana também tem uma pergunta. Ela diz assim: num relacionamento profissional, seja com um chefe ou com um subordinado, quando sei que é a hora de trocar de emprego ou mandar a empregada embora, por exemplo? Bom, antes disso, né? Antes de tomar uma decisão, é importante que você olhe para dentro de você. Que você pare um pouquinho, né? Para um pouquinho, descansa um pouquinho
e defina, né, quais são os critérios que são importantes para ti. O que tu quer viver, seja na tua área profissional, seja nessa relação com o chefe, seja dentro da tua casa, seja com a pessoa que está trabalhando na tua casa. O que tu quer vivenciar? Quais são os critérios importantes para ti? Porque o primeiro passo é isso. É a gente suprir essas nossas necessidades, aquilo que é importante pra gente. Muitas vezes não é com esse emprego, não é com essa pessoa, mas a gente tem que ser honesto com a gente, né? A gente tem que aprimorar a nossa relação com a gente, com o que é importante pra gente antes de tomar uma decisão de sair de um ambiente. Porque a gente vai junto, né? A gente sai de trabalho e a gente vai para um outro trabalho. E a chance de encontrar um chefe muito parecido é enorme. Mesma coisa a empregada. A chance de ter uma outra com as mesmas características é muito grande, porque tu não mudou. Então algo dentro de ti precisa mudar. A gente diz que quando a gente tem uma questão de relacionamento, né, um conflito, é uma grande oportunidade para a gente criar uma relação muito mais íntima com a gente, né? Da gente conversar com a gente e perceber onde é que eu tenho que mudar, o que é importante para mim, como é que eu alcanço os meus critérios de satisfação. Olhar para isso. E aí, através das práticas, né, que a gente consegue isso. A gente começa a se alinhar e ativar o melhor do outro e, de fato, viver aquilo que é importante pra gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o programa que a gente criou. 5 passos para revolucionar os seus relacionamentos. A gente criou esse programa para aquelas pessoas que, ao ver esse vídeo, se identificam com ele, né? Percebem que querem mudar suas relações, querem revolucionar suas relações. E a gente está criando esse programa exclusivo para ti. Antes disso, eu queria reiterar e pontuar o que a gente já trouxe nesses vídeos, no vídeo 1, no vídeo 2 e também no vídeo 3. Porque tudo é muito útil. Então, primeiro, a gente falou sobre a importância de definir 5 critérios de satisfação. O que você quer experimentar numa relação? Segundo ponto, você não pode ter o que você não é. Se eu quero viver amor lá fora, eu preciso entrar numa vibração interna de amor. Eu preciso me tornar compatível com o que eu quero experimentar. Número 3. Não potencialize o que falta e o que está ruim. Não entre em discussões de relacionamento. Faça apenas uma pergunta. Eu posso suportar? Se você pode suportar, para de potencializar essa característica que tu não gosta. Siga. Agora, se você não pode suportar, vá em busca de algo novo e melhor. Número 4. As pessoas não são como a gente gostaria que elas fossem. Elas são como elas podem ser. E por último, faça perguntas de qualidade para você. São as perguntas que nos movem. Diante de uma nova experiência, se pergunte: como eu desejo expressar ser? Se você colocar esses 5 pontos em prática na sua vida, você vai revolucionar todas as suas relações. Pode ter certeza. Então elas são dicas muito úteis. Agora, se você quer mais, se você quer uma ferramenta que te auxilie, né? Se você acredita que precisa um pouquinho mais do que apenas essas dicas, não se preocupe. Você é como a maioria das pessoas. É muito fácil a gente voltar para o piloto automático, né? É fácil a gente voltar a reclamar, a gente voltar a criticar o outro, a gente voltar na tentativa de mudar o outro. É muito comum. E é por isso que a gente está aqui. Porque a gente tem ferramentas para treinamento mental, para que você treine uma maneira diferente e aí sim possa viver relações diferentes. Então, como vai funcionar? O programa, ele é um programa individual. Então, serão 5 encontros. Esses 5 encontros serão pelo Skype, entre você e eu, ou você e a Kelly. Em cada encontro, a gente vai ensinar uma prática. E em cada encontro, você vai estar dando o
um passo, né? Então serão 5 passos, em 5 encontros, com 5 práticas. Vamos falar um pouquinho de cada passo. O primeiro passo a gente chama de construindo a influência interna. A gente falou nos vídeos sobre os 5 critérios, né? Identificar 5 critérios que são importantes para a gente numa relação. Agora, como é que eu me alinho? Como é que eu entro na frequência daquilo que eu quero experimentar? Né? Então, construir a influência interna é a gente se alinhar para viver aquilo que a gente quer viver. É a gente, de fato, de forma prática, se tornar um componente que coopera com aquilo que a gente quer experimentar. Passo número 2, a gente chama de limpando os obstáculos. Nesse passo, a gente vai limpar tudo aquilo que trava você, tudo aquilo que faz com que os resultados demorem para chegar. Tá? Então, aquele nosso padrão repetitivo, aquelas nossas ideias, aquela nossa forminha, euzinha de pensar sempre, que vai fazendo com que tudo seja sempre mais ou menos igual na nossa vida. Então, a gente vai identificar o que precisa ser eliminado através de uma técnica de limpeza, é uma higiene mental. No passo número 3, a gente vai colocar em prática ativar o melhor do outro. A gente falou aqui sobre menos DR, menos discussão de relacionamento e mais magnetismo. Vamos então colocar isso em prática. Como é que eu influencio o outro e a mim mesmo na minha melhor versão? Passo número 4 vai ser interrompendo o padrão, interrompendo padrões limitantes. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente, por piloto automático mesmo, vai para uma direção que não nos ajuda. Então, a gente vai aprender uma técnica para interromper esse padrão e ir para uma direção melhor. E o nosso quinto passo e último passo é elevando a nossa energia. Então, a gente vai aprender a usar a tabela vibracional do MP. A gente vai ter essa tabela como um grande aliado, um grande indicador de como as coisas estão na nossa vida e o que a gente precisa fazer para mudar. Esses são os 5 passos. Pessoal, nesses 5 passos, nesse programa do mês de setembro, tem algumas coisas incluídas. Tá? Primeiro eu queria falar sobre o material do programa. Então você vai receber na sua casa um kit. A gente chama do kit do praticante. Vem nesse kit o livro Caixa Preta, o caderno da apreciação, a tabela vibracional e o adesivo de interrupção de padrão. Além disso, tem um bônus especial para esse programa. O bônus são 6 áudios de palestras da Rosalia Schark, criadora do método do Movimento Perfeito. Esses áudios, eles são, assim, espetaculares. Além de trazer vários insights e o conhecimento, ele faz você rir. Então, é usando do humor pra gente mudar. É muito bacana, você vai gostar. Também, pessoal, assim que você termina esse programa, né, você começa a fazer parte de um grupo de praticantes. Esse grupo de praticantes ele está no Facebook e também nas cidades, sedes do Movimento Perfeito. E através dele você pode tirar suas dúvidas e seguir se aprimorando, né? Compartilhando a sua experiência, escutando do outro, esclarecendo. É uma excelente maneira de dar sequência, sabe? De continuar. A gente fala que conhecimento é muito legal, mas o que muda a gente é a prática. Então esse grupo de praticantes é para a gente seguir praticando. Sobre os preços, o valor do programa. O programa, os 5 passos, ele tem um valor de R$1.000. Né? O preço dele é R$1.000. Equivale, então, a R$200 o encontro. Né? Lembrando, pessoal, esse programa ele é muito personalizado. Ele é feito para as suas questões, para você. Todos os encontros eles são individuais. Né? Esse valor de R$1.000 ele pode ser parcelado em até 18 vezes. Se você observar, acima desse vídeo, tem um banner. Né? E se você está vendo no YouTube, tem um link. Né? Você clicando aí, você vai ter acesso a todas as informações que eu estou passando aqui, link de pagamento, link de inscrição, é só clicar ali, tem tudo que você precisa. E para a gente finalizar, primeiro quero agradecer vocês pelos comentários, estarem me assistindo, nos assistindo. E espero mesmo que você se torne um praticante. Se você já é, que você siga com a gente, siga compartilhando, contando a sua história. É isso que nos inspira e faz a gente permanecer nessa jornada. No Movimento Perfeito, nosso principal objetivo é que cada um descubra como construir a sua própria felicidade. Descubra o seu poder,
poder que está dentro de cada um. Quando a gente está feliz, quando a gente está pleno, é aí que a gente é um impacto positivo onde a gente estiver. É aí que a gente é luz. É aí que a gente muda o mundo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu espero conhecer vocês em muito breve.